Tim, meu pequeno time. Pode me ajudar a achá-lo? Antes de mais nada, deixa eu deixar avisado aqui, se você for sensível, é melhor sair. Vai na minha, por favor. Enfim, se você já assistiu o Incrível Mundo de Gumball, sabe que o desenho consegue esconder muito bem coisas estranhas no meio do cotidiano como se não fosse nada. Mas tem um momento especial que quase ninguém lembra e, sinceramente, talvez seja melhor assim. É simplesmente uma cena onde uma mulher aparece procurando seu filho. Mas quando ela abre a boca para explicar o que aconteceu, não sei porquê, mas tudo aquilo ali começou a me parecer muito errado. E vai ficando cada vez mais desconfortável até ela começar a cantar uma estranha canção. Porque essa música, absurdamente perturbadora, pode esconder uma verdade muito mais sinistra do que parece, e talvez até seja inspirada em casos reais. Tem um episódio que se chama A Reeducação, lá na 6ª temporada, e por grande parte do tempo tudo parece normal. Gumball e Darwin substituem Larry em todos seus empregos, enquanto ele tira um breve descanso. E vamos dizer aqui, merecido, né? Pelo amor de Deus, esse cara que basicamente não tem vida. E de verdade, no episódio é uma sequência de coisas muito engraçadas. Os garotos limpam banheiro, atendem lojas, fazem entregas em aviões em movimentos, e até participam de um roubo a banco. Só que então ela aparece, e tudo muda. Uma mulher estranha, suja, com cabelos bagunçados, roupas rasgadas, um sapato só e uma expressão de desespero que imediatamente corta o ritmo do episódio. O que ela quer? Bem, ela quer ajuda para encontrar seu filho Timmy, mas preste atenção, porque ela diz exatamente isso. Ela perdeu Timmy em Nova Jersey em 1975. Ele tem quase 2 metros de altura, bigode e pesa mais de 200 quilos. Uma descrição um tanto específica e bem estranha, né? Gumball e Darwin claramente ficaram desconfortáveis com a descrição, mas ela implora. Com a voz trêmula ela pede: você pode chamar o time, por favor? Cante essa canção. E aí está, o momento em que o episódio abandona o tom cômico e mergulha no absurdo desconcertante. Eles cantam a tal música, uma música simples, mas a letra é um tanto estranha. Faça um bolo e encha com a carne que eu trouxe. O gosto das suas mãos deixa os biscoitos mais doce. O orgulho da mamãe está bem estufado, sujo de madeira até ficar dourado. A expressão dos personagens que ouvem a música diz tudo. Alguns mostram nojo, outros medo e alguns parecem verdadeiramente apavorados. Mas o mais perturbador ainda está por vir, porque Timmy aparece. E ele é exatamente como ela descreveu. Grande, bizarro, confuso. E adivinha o que ele faz ao encontrar sua mãe? Ele começa a simplesmente lamber os dedos dela, ela os dele. Cara, uma cena completamente estranha por si só. Mas também deixa uma pergunta incômoda no ar. O que exatamente está acontecendo aqui? Timmy se comporta como um bebê, mas é claramente um adulto. E tudo indica que essa relação entre eles ultrapassa o limite do aceitável. É nesse momento que Gumball perde a paciência e a trata com seriedade pela primeira vez. Porque, acredite ou não, ele a envia diretamente para a delegacia de polícia. Algo bem comum nesse universo, onde até o absurdo são geralmente levados na esportiva. Mas por que ele tratou isso tão sério? O que Gumball entendeu naquele instante que nós ainda não tenhamos percebido? Vamos por partes. Faça um bolo e encha com a carne que eu trouxe. Isso aqui já não soa como uma receita comum, né? Sinceramente, nada a ver. Isso parece mais como se ele estivesse dizendo: eu já cuidei da parte suja, agora você só precisa preparar. Deixando no ar, tipo assim, essa carne é de quê? Vem de onde? De quem? E por que ela não especifica nada? Por que parece tão estranho? Vamos agora para a próxima parte. O gosto das suas mãos deixa os biscoitos mais doces. Isso aqui é pior para mim, porque não é, entre aspas, feito com suas mãos. É gosto de mãos, literalmente. Como se a doçura viesse do toque ou da pele da pessoa. O orgulho da mamãe está bem estufado. Talvez ela esteja falando de um filho gordinho, saudável, nada demais. Mas também pode estar falando de um corpo inchado, estufado de recheio, talvez. E se for isso, meu amigo, essa música aqui já virou uma confissão, né? Vamos ser sinceros. E a parte final fecha com tudo. Sujo de madeira até ficar dourado. Essa última linha aqui fecha a receita. Isso aqui soa mais como um preparo final de alguma coisa. Algo que foi assado, queimado, que não deveria estar sendo cozido, mas foi. Essa música aqui não é só esquisita, ela é específica demais. E é por isso que tanta gente, incluindo o próprio Gumball, reagiram mal. A cena inteira carrega uma energia que está além do absurdo cômico. Isso aqui não é mais engraçado. Esse episódio de Gumball lembra muito bem um curta-metragem bizarro chamado Possibly in Michigan, de 1983. Um musical de horror no qual duas mulheres são perseguidas por um canibal dentro de um shopping center. Soa familiar? Vamos ver aqui. Um centro comercial, eles estão no shopping, uma figura com comportamento ameaçador, uma música cantada como se fosse algo natural, mas cheia de frases que sugerem morder, cozinhar ou devorar, e uma ambientação extremamente doce, que contrasta com o horror da cena. Agora, talvez o mais importante, no curta-metragem, o canibal não age como um monstro, ele age como alguém apaixonado, e é justamente isso que torna tudo ainda mais incômodo. Em Gumball, o que vemos é exatamente esse mesmo contraste. A mulher que canta a música perturbadora não parece má, ela parece desesperada, solitária, mas o conteúdo de suas falas sugere algo monstruoso, e a semelhança visual entre os dois momentos, o curta e o episódio,
episódio é perturbadoramente próxima. E se você ainda tiver dúvidas que essa cena tem raízes em terrores do mundo real, preste atenção aqui na fala mais específica da senhora. Ela disse que perdeu seu filho em 1975 em Nova Jersey. O que foge da lógica de Gumball, né? Gumball não está no mundo real. Gumball tem seu próprio universo, sua própria atmosfera, então isso aqui não faz sentido. E também não faz sentido a data, porque o show não passa em 1975, ele passa muitos anos na frente. E cara, apesar disso, vamos sair um pouquinho do desenho e entrar na nossa realidade. Porque em abril de 1975, 2 meninos desapareceram em Nova Jersey, David e Steven. Eles sumiram junto de uma escola para crianças com deficiências intelectual e até hoje nunca foram encontrados. Estão até mesmo listados como desaparecidos no banco de dados do FBI. Será que isso aqui é só uma coincidência? Cara, talvez, mas pensa bem nisso. Por que escolher exatamente Nova Jersey? E por que ser 1975? São dados muito específicos que não condizem com a realidade do universo do desenho. Seria mais natural dizer qualquer coisa, tipo, há muito tempo atrás ou em outra cidade qualquer, mas a escolha desses elementos pode estar apontando para algo real, algo que os roteiristas sabiam e que resolveram incluir como uma mensagem sombria camuflada no episódio que, à primeira vista, parece muito bobo. Mas tudo fica ainda pior. Depois da música desconcertante, do reencontro com o time e da estranha demonstração de carinho entre mãe e filho, o episódio poderia muito bem ter seguido com alguma piada bizarra para aliviar o clima, mas não. O que acontece a seguir é o que transforma essa cena numa das mais perturbadoras de todo o desenho, porque a senhora pede ajuda para alimentar seu filho e faz um pedido muito específico. Ela quer só 3 coisas: um saco de pano, um taco de beisebol e um gambá. A princípio parece mais uma das frases absurdas do universo de Gumball, né? Mas não dessa vez. Tem algo de diferente. Pela primeira vez no episódio, e talvez pela única vez em toda a série, Gumball não faz nenhuma piada com isso. Não ignora, não entra na brincadeira. Ele olha pra ela, sério, e toma uma decisão drástica: mandar ela pedir isso em uma delegacia, porque lá ela ia ganhar o que merecia. E cara, vamos ser sinceros, isso não é nem um pouco comum em Gumball. A série é conhecida por sua lógica absurda, seus personagens excêntricos e sua capacidade de normalizar até o mais bizarro. Mas aqui a reação de Gumball é completamente diferente. Ele percebeu alguma coisa que nós não. É justamente isso que deixa essa cena tão incômoda, porque se Gumball ficou assustado com essa senhora, então talvez nós também devêssemos ficar. Mas o que exatamente ele entendeu? Vamos analisar os 3 itens com mais calma. Um saco de pano. Aqui não tem muita explicação, né? Um saco grande para carregar algo pesado? Talvez animais? Carne? Ou pessoas? Não sei. Um taco de beisebol? Uma arma improvisada para talvez desacordar alguém? E se você parar para analisar esses 2 itens juntos, dá para ter uma bela noção em que situações eles poderiam ser usados, né? Vamos ser sinceros, a gente já viu isso aqui em muitos filmes. Por último, mas não menos importante, um gambá, que sinceramente, pra mim é um item sem sentido, mas o gambá é muitas vezes associado à sujeira, né? Um símbolo de algo que vive à margem. E mais importante, o gambá também é um animal que, por instinto de defesa, finge estar morto para escapar de seus predadores. Agora, junta tudo isso. Me diz, isso aqui é no mínimo estranho, né? Por que ela precisaria disso para alimentar seu filho? Porque esse é exatamente o contexto da cena. Ela quer isso para poder dar alimento pro seu filho. E que alimento você poderia fazer com isso, cara? Pelo amor de Deus. Nesse momento, o Gumball entendeu. Essa aqui não era só uma velhinha excêntrica. E ele não hesita. A única resposta lógica é levar essa mulher até a polícia. E ele faz isso. Nesse momento, a cena acaba. Não tem mais piadas. Não tem mais nada sobre ela. Nós ficamos com apenas a sensação de que algo muito errado aconteceu. E desde então, ninguém mais falou nada sobre isso. Mas há algo muito mais perturbador por trás dessas escolhas narrativas. Que, sinceramente, se você parar pra analisar de fato, vai ficando cada vez pior, né? O episódio inteiro se passa em um shopping. E não é coincidência. Porque shopping, centros comerciais, supermercados no geral, são cenários reais onde o desaparecimento infantil acontecia com frequência durante a década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Até mesmo aqui no Brasil, quem não conhece uma criança que se perdeu em um shopping? E é exatamente dessa situação que surgiu, por exemplo, o Código Adam, um protocolo de emergência criado após o desaparecimento de Adam Walsh. E desde então seu nome virou sinônimo de alerta máximo em shoppings e lojas de departamentos. Então, pensa bem, associa uma coisa a outra. Uma mulher estranha, suja, aparece em um shopping, diz que perdeu seu filho em 1975 em Nova Jersey, onde 2 meninos reais desapareceram naquele exato ano. Essa mulher ainda por cima conta uma música sobre alimentar seu filho com algo estranho e por fim pede itens que, quando combinados, é a receita perfeita para um crime. Cara, isso aqui é bizarro. Para muitos espectadores, para muitos fãs, essa cena é apenas mais um dos momentos estranhos dentro da loucura do Incrível Mundo de Gumball. Mas, olhando mais de perto, começamos a perceber algo muito mais sombrio. E aqui a gente vai tocar no ponto que quase ninguém percebeu. Essa aqui pode ser uma situação onde a senhora enlouqueceu após perder o filho e talvez tenha criado uma realidade própria onde ele ainda existe e precisa ser alimentado com carne viva.
Só que até mesmo em Gumball isso não é simples. No universo da série tudo está vivo. Comida, objetos, eletrônicos, dinheiro, batata, banana, qualquer coisa. E todos esses seres têm sentimentos, medos, rotinas e às vezes até morrem. O mesmo vale para as batatas, que em um dos momentos mais icônicos da série, ela diz nem todas as batatas são iguais. A fala é até engraçada no momento, mas cheia de camadas. Ela fala sobre identidade, sobre o preconceito, mas também sobre a estranheza de um mundo onde comida tem rosto, fala, família e mesmo assim pode ser comida. Isso nos leva de volta à música da senhora, porque a letra dela não é apenas uma piadinha, é uma confissão disfarçada de canção. Se você voltar para ver aquela cena, vai perceber que os olhares de quem ouve a música diz tudo. Não é só estranhamento, é medo de fato. É a sensação de que aquela coisa bonitinha e engraçada deu lugar a algo sem explicação lógica nenhuma. É o tipo de medo que Gumball raramente explora, mas que quando faz, marca profundamente. Mesmo que você não tenha percebido na hora, algumas coisas te dizem que aquilo estava errado. Vamos ser sinceros, qual foi sua sensação quando você viu aquela cena? Bem, é melhor ficar por aqui porque eu tô escrevendo isso aqui às 3h24 da manhã, então se você chegou até aqui, comenta bolo estufado, só pra eu saber que você viu tudo sem piscar. E se lembrar de alguma outra cena estranha, perturbadora ou mal explicada de qualquer desenho, deixa aí nos comentários, vai que o próximo vídeo é sobre ela. É isso, valeu, fiquem bem e até a próxima.